Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de estruturas de dados. Hoje nós vamos falar sobre remoção de elementos de listas dinâmicas encadeadas e também como que a gente faz para listar esses elementos. Para a gente fazer a remoção de elementos em listas dinâmicas encadeadas, nós podemos fazer de três formas, Três formas clássicas: início, meio e no final. Se a gente faz uma remoção no início, a gente tem que tomar cuidado, porque esse primeiro ponteiro aqui, ele é um ponteiro para ponteiro, a cabeça da lista. Então é um tipo de remoção especial, porque essa cabeça da lista aqui, ela vai apontar para o segundo elemento. Se a remoção é no meio, eu vou fazer uma busca por essa lista e, usando ponteiros auxiliares, eu vou descobrir qual elemento deve ser removido e para onde o elemento anterior a ele vai apontar, fazendo a ponte. O outro tipo de remoção é remoção no final. Então, percorro a lista, descubro qual é o final dessa lista, qual é o último elemento, e o penúltimo elemento eu faço ele apontar para uma região de memória preenchido com o valor null. Vamos ver cada um desses tipos de remoção. Na prática, os três tipos de remoção eles trabalham juntos, porque a remoção no meio ela pode acontecer em qualquer parte da minha lista, no início, no meio ou no final. Nós precisamos tomar cuidado porque não se pode remover elementos de uma lista vazia. Eu preciso verificar se essa lista está vazia antes de tentar remover, porque se essa lista está vazia, ela está alocada em memória, mas eu tenho a cabeça da lista que aponta para uma região preenchida com null. Se essa lista tiver apenas um elemento, após a remoção ela ficará vazia. É outro tipo especial de remoção, porque agora a cabeça da lista vai passar a apontar para uma região preenchida com null. O primeiro tipo de remoção que a gente vai ver é a remoção no início. Como que ela funciona? Eu tenho uma lista aqui preenchida com dois elementos, o 33 e o 12, e eu vou ter um ponteiro que vai marcar que elemento vai ser removido. Esse ponteiro, eu vou chamar de elenrem, ou seja, de elemento a ser removido. Esse ponteiro ele vai apontar para onde a cabeça da lista está apontando. Eu vou alterar para onde essa cabeça aponta, que no caso é o 12, que o próximo elemento é o 12, e aí eu vou fazer a remoção, vou dar o free nesse elemento 33. Se esse 33 for o único elemento da lista, eu tenho que fazer a cabeça da lista apontar para uma região nula de memória. Como que ficaria a implementação disso? Como é uma remoção no início, eu não preciso passar um parâmetro de busca, eu vou simplesmente passar como parâmetro para a função remove lista início, eu vou passar um ponteiro, que é o ponteiro da cabeça da lista. E essa função retorna verdadeiro ou falso, indicando sucesso ou erro na remoção. Vou fazer as verificações comuns, que é verificar se essa cabeça da lista se ela é um ponteiro que aponta para uma região válida. Se for inválida, vai ser igual a null, eu retorno falso, indicando que não foi possível remover. Verifico também se essa lista está vazia. Se ela estiver vazia, não há o que se fazer, retorno falso também. Em seguida, eu vou criar um ponteiro auxiliar que eu vou chamar de elenrem, elemento a ser removido. E esse ponteiro ele vai receber o mesmo elemento que essa cabeça lista está apontando, ou seja, ele vai apontar para o 33 aqui no caso do nosso exemplo. Depois que eu marquei esse elemento a ser removido, eu vou fazer a cabeça da lista apontar para o próximo elemento de onde a partir do qual esse ponteiro elemento está apontando. Ou seja, qual que é o valor desse campo aqui prox do elemento 33? Eu vou pegar esse valor e vou fazer a cabeça da lista apontar para onde esse valor aqui estava apontando, que aqui no caso é o 12. A cabeça da lista aponta para o 12 e aí eu libero o meu elemento, dou um free elenrem, ou seja, eu libero a região de memória alocada para esse elemento e retorno true. Aqui encerramos a rotina de remoção no início.
Para chamar essa função, eu vou passar o ponteiro, verificar o retorno se é verdadeiro ou falso e me comunicar com o usuário indicando se o aluno foi removido ou não. A remoção no final, eu preciso ter o ponteiro, além do ponteiro, que é o ponteiro que vai marcar o elemento a ser removido, eu preciso também ter um ponteiro auxiliar chamado anterior, porque esse anterior vai marcar justamente o elemento anterior do que foi removido e esse anterior vai passar a apontar para uma região preenchida com null. Como que ficaria isso aqui? Eu tenho um ponteiro Ellenheim, que ele vai percorrer toda a minha lista até encontrar o último elemento. E esse anterior aqui, ele vai andando sempre um elemento antes dele. Então, eles vão andando de forma sequencial, sempre o anterior antes do elemento a ser removido. Quando eu encontrar ele, que aqui no caso é o 23, que é o último elemento, e como que eu sei que ele é o último? Porque eu verifico que o campo prox dele aponta para uma região preenchida com null. Quando eu encontrar esse elemento, eu faço anterior a ele, né, porque eu tenho um ponteiro que indica, eu faço o anterior dele apontar para essa região preenchida com null e dou um free nesse elemento. Então, eu tenho que fazer esse laço de repetição até encontrar o último elemento. Como que seria a implementação dessa função? Eu passo a cabeça da lista como parâmetro para essa função, que eu dei o nome de remove lista final, e essa função vai retornar verdadeiro ou falso. Se a cabeça dessa lista tiver um endereço de memória inválido, eu retorno falso. Se essa lista estiver vazia, também não há o que fazer, retorno falso. Caso contrário, essa lista existe, é uma lista válida e possui elementos. Vou criar dois ponteiros, que eu vou chamar de anterior e elemento a ser removido. E esse elemento a ser removido, eu vou inicializar ele com a cabeça da lista, ou seja, ele vai apontar para o primeiro elemento, que é para onde a cabeça da lista aponta. Agora eu vou fazer esses ponteiros auxiliares, eles andarem pela lista até chegar no final, até o elemento a ser, até esse ponteiro aqui, Ellenheim, ele chegar no último elemento e o anterior chegar no penúltimo elemento. Esse anterior é esse outro ponteiro aqui. Como que eu faço isso? Um while. Enquanto o campo prox do elemento que está sendo marcado por esse ponteiro Ellenheim for diferente de null, ou seja, enquanto o próximo elemento que está marcado por esse ponteiro for um elemento válido, eu vou fazer o anterior receber o elemento a ser removido, ou seja, o ponteiro anterior vai apontar para o mesmo elemento que o ponteiro Ellenheim e o Ellenheim vai apontar para o próximo. Então eles vão andando junto. Então o anterior alcança o Ellenheim e o Ellenheim vai para o próximo. Se esse próximo não for não for o último elemento, ele continua executando até que esse ponteiro Ellenheim ele aponte para um elemento cujo campo prox é igual a null, que é esse caso aqui, ó, ele chegou no último elemento que é o 23. Já não existe mais nenhum elemento, nenhum nó após esse elemento 23. Então eu paro de executar esse laço de repetição e verifico se o elemento a ser removido é o mesmo que a cabeça está apontando, ou seja, é o primeiro elemento. É um caso de uma lista onde só tem um elemento e eu estou fazendo a remoção no final. Nesse caso, eu faço a cabeça da lista apontar para a região de memória onde está tudo preenchido como null. Caso contrário, eu tenho mais de um elemento na lista. Então, o elemento que está sendo apontado pelo ponteiro anterior, o próximo dele, ou seja, esse campo aqui, ele vai receber esse null. E eu vou liberar o meu elemento e retorno true. Lá no meu arquivo main.cpp, eu invoco essa função e verifico o retorno dela, para ver se o aluno foi removido com sucesso ou não.
E, por último, a remoção no meio, que é uma remoção que a gente faz fazendo uma busca. Vamos supor que eu quero remover o elemento 12. Eu vou fazer uma busca, descobrir aonde que esse elemento está e fazer a remoção dele. Para isso, eu preciso também de dois ponteiros. O ponteiro que vai marcar esse elemento a ser removido, ele vai andar, e o anterior, que vai sempre uma posição antes desse Ellen-Hem. Vou passar um campo de busca, então eu vou excluir, por exemplo, o aluno, utilizando como critério de busca a matrícula. Então eu passo uma matrícula de um aluno, ele faz a busca e remove ele da lista. E passo também como parâmetro a cabeça da lista. Se a cabeça da lista estiver apontando para uma posição nula, eu retorno falso. Se a lista estiver vazia, eu também retorno falso. Caso contrário, eu crio esses dois ponteiros auxiliares, o anterior e o Ellen-Hem, e falo que o Ellen-Hem vai receber para onde a cabeça da lista está apontando, ou seja, ele aponta para o primeiro elemento da lista. E agora eu faço o laço de repetição até que o Ellen-Hem seja igual a null, ou seja, até que eu não encontre o elemento a ser removido, ou seja, eu passei uma matrícula que não existe, e também eu encontre essa matrícula que é para ser removida. Então, esse while aqui, ele vai executar enquanto o elemento a ser removido não chegar no final da minha lista e a matrícula de todos os elementos que eu já tenho lá na minha lista for diferente de match, de matrícula. Se ele chegar no final ou ele encontrar essa matrícula aqui, que eu passei como parâmetro, ele para a execução. Mas enquanto ele não parar essa execução, o anterior vai receber o elemento a ser removido, ou seja, o ponteiro, os dois ponteiros auxiliares vai passar a apontar para o mesmo elemento, e o elemento a ser removido aponta para o próximo. Então eles vão andando lado a lado ali, até que uma dessas condições aqui seja falsa, né? Ou ele chegar no null, ou ele encontrar essa matrícula aqui, né? Foi igual no caso, né? Se ele chegou no final e não encontrou a matrícula, quer dizer que esse ponteiro auxiliar ele apontou para null. Se ele não encontrou essa matrícula, retorna falso, dizendo que não foi possível a remoção. Se esse elemento a ser removido ele está apontando para onde a cabeça está apontando, ou seja, é o primeiro elemento da lista, a cabeça da lista passa a apontar para o próximo de onde, para o segundo elemento da lista, né? Ou seja, o próximo elemento de onde o Ellen-Hem está apontando. Caso contrário, eu vou usar o ponteiro auxiliar anterior, porque eu faço anterior apontar para o próximo elemento depois do que eu quero remover, ou seja, para o sucessor do elemento que eu quero remover, que é esse caso aqui, ó. O anterior ele vai apontar para o 23, né? E aí depois eu posso remover esse 12 aqui. Depois que eu fiz o anterior apontar para o próximo, para o próximo em relação ao que eu quero remover, eu posso dar um free nesse elemento e retornar true. Lá no meu arquivo main.cpp, eu recebo a matrícula que eu quero pesquisar, passo ela como parâmetro juntamente com a cabeça da lista e faço as verificações para saber se esse aluno foi removido ou não. E para a gente listar os elementos, pessoal, e finalizar as implementações das funções de listas dinâmicas encadeadas. Então, como que a gente faz para exibir essa lista? Quando a gente tinha uma lista estática, era só dar um print
vetor, né? Agora, com a lista dinâmica encadeada, eu preciso percorrer desde a cabeça até o final dessa lista, um a um, passar por todos os elementos, todos os nós e ir printando ele na tela. Então, vou passar essa cabeça da lista para uma função que eu nomeei exibeLista, e essa função ela não tem retorno nenhum, por isso que é void. Se essa cabeça, né, como essa função não tem retorno nenhum, eu preciso dar todas as saídas, ou seja, o cout, se houve erro ou não, aqui dentro dessa função. Se essa cabeça não existir, eu printo, né, dou um cout lá. Erro ao localizar a lista na memória. Se a lista estiver vazia, não há o que exibir. Eu mostro a mensagem, a lista está vazia. Caso contrário, eu vou percorrer essa lista. Vou criar um ponteiro auxiliar, que vou chamar de EsElen, ou seja, é o elemento que eu quero exibir, e vou fazer ele apontar para onde a cabeça está apontando. Vou criar também uma variável do tipo inteira i e vou inicializar ela com o número 1. Por que eu quero esse i? Porque esse i eu quero mostrar na tela. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, quarto. Então esse i vai servir simplesmente para isso. E vou fazer esse ponteiro andar por toda a lista. Enquanto esse ponteiro EsElen não chegar no final dessa lista, eu dou uma saída na tela com o cout e mostro primeiro e dou um tab. Então ele vai escrever tudo em uma linha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo separado com o espaço de um tab. E depois que eu escrevi, eu faço ele para o próximo. Faço o ponteiro apontar para o próximo elemento da lista e incremento mais um. Esse while aqui, pessoal, ele vai do início até o final da lista só escrevendo em uma linha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, enfim, até o último elemento. Porque depois eu volto nessa lista e vou escrevendo embaixo, na segunda linha, os valores desses elementos embaixo de cada uma dessas posições. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, isso aqui é só uma forma diferente de mostrar para o usuário a lista de elementos. Se vocês quisessem mostrar um elemento por linha, era só colocar tudo isso dentro de um while. Mas aí, depois que eu escrevi em uma linha só, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, né, eu pulo uma linha aqui, cout, endline, e aí eu faço o meu ponteiro auxiliar voltar para o início da lista. Então ele agora aponta para o mesmo lugar que a cabeça da lista está apontando. Executo o while de novo, só que agora, ao invés de dar um cout e o número, né, primeiro, segundo, terceiro, eu vou mostrar os dados da matrícula. Porque eu tenho vários dados, eu posso mostrar todos esses dados, nome, matrícula e as duas notas. Eu optei por mostrar somente a matrícula. E a cada vez que ele mostra a matrícula do elemento que esse ponteiro EsElen está apontando, ele vai para o próximo. E como que ele vai para o próximo? Eu atualizo esse ponteiro, fazendo ele receber o campo do próximo elemento que ele está apontando. E aí a gente finaliza a listagem de elementos em uma lista dinâmica encadeada e encerramos esse conteúdo, pessoal. Nas próximas aulas, nós vamos ver dois outros tipos de listas, mas a gente não vai entrar na implementação dessas listas, porque o básico, a base, nós já vimos nessa aula, que são as operações básicas, né? Criação, destruição e informações da lista, e também inserção e remoção. Nas próximas listas, vocês vão observar que as rotinas são as mesmas, só que a gente tem que tratar de uma forma diferente, porque são listas que ou são circulares ou elas são duplas, né? Elas tanto apontam para o próximo quanto para o anterior, mas a lógica de implementação das funções é a mesma, ok? Então, nós encerramos esse conteúdo de implementação agora, e nas próximas aulas a gente vai ver outras listas e também métodos de ordenação. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais.
Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.